Olá, nós não nascemos prontos, a gente nasce com temperamento e a nossa personalidade é feita à medida que a gente trabalha o nosso caráter. O que é o caráter? É o conjunto de habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida, pode ser coisas boas ou coisas ruins, através do exercício da nossa liberdade. Então, se a nossa liberdade nos leva a fazer as coisas boas, a gente vai ganhando virtudes. É interessante a gente pensar como é que a gente gostaria de ser, como é que a gente gostaria que fossem os nossos filhos, os nossos amigos, os profissionais que trabalham com a gente, ou a gente mesmo como profissional. A gente falaria assim, eu gostaria de ser organizado, trabalhador, generoso, compreensivo, etc. Um marido assim, uma esposa assim, espetacular. Só que ninguém nasce desse jeito. E como é que a gente vira uma pessoa desse jeito? A gente vira trabalhando com intencionalidade para adquirir virtudes. Através de pequenas coisas que a gente se propõe a adquirir, a fazer, a gente vai realizando essas coisas e vai formando uma nova pessoa. Chama assim, formando a nossa personalidade. O temperamento mais o caráter vira personalidade. E na prática, a gente tem que entender o seguinte: isso é um plano inclinado, né? A gente nunca está estabilizado, fala, olha, agora eu sou organizado, não tenho mais que me preocupar com esse assunto. Quando você trabalhar a virtude da ordem, por exemplo, vai ser muito mais fácil você ser organizado, mas isso sempre vai exigir esforço, mas vale a pena, se torna realmente humano quando a gente vive, quando a gente forma o nosso caráter. Tem pessoas que falam assim, ó, não adianta, eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da sua falta de caráter, da sua falta de luta, muitas vezes, para adquirir essas qualidades. As consequências ruins de não ter um bom caráter, de não amadurecer, de ficar sempre dependente, né? Não passar para a independência e para a interdependência, que seria o estágio final do amadurecimento, a gente vê nos consultórios médicos, né? Antigamente se tratava simplesmente de depressão e ansiedade, hoje se trata de crises conjugais, transtornos de personalidade, problemas de falta de amadurecimento de jovens de 30, 40 anos, 35 anos. Eles trabalham, eles têm uma profissão, mas eles são solteiros, imaturos, materialistas, obsessivos pelo trabalho e narcisistas, né? Apelidaram essa síndrome de Simon, abreviação desses solteiro, imaturo, materialista, obsessivo pelo trabalho e narcisista, virou esse nome Simon, né? Em espanhol. Mas é só para a gente lembrar que a gente deve lutar para adquirir essas coisas. Eu queria só aconselhar vocês a lerem uma história que eu li na revista Seleções há muitos anos atrás, que é tema de um livro. É a história de uma menina chamada Daniela. Ela é chilena, tem o nome dela certinho aqui, vou ler para vocês. Daniela Curcia... a Daniela Garcia. Mas se você colocar a referência em Elegí vivir, escolhi viver. Ela é uma menina estudante de medicina que foi num torneio lá de interfaculdades de medicina no Chile, e ela foi passar de um vagão para o outro no trem e não tinha, a plataforma era um trem velho, e ela caiu nesse vão e perdeu as duas mãos e os dois pés, as duas pernas, né? Parte das pernas. E ficou consciente, né, com tudo isso. Vinha uma pessoa caminhando pelo trilho, socorreu ela. Depois ela fez fisioterapia, depois ela voltou aos estudos, voltou a ter uma vida normal. Se formou em medicina, né? Uma pessoa muito, muito bem considerada, uma menina assim alegre, você vê o rosto dela. Esse livro foi escrito há vários anos atrás. A tradução do livro, Escolhi Viver, Elegí Vivir, que trata essa história, como é que foi essa superação dela, esses traumas que teoricamente ela teve que superar, e isso é uma coisa que não foi moldada de um dia para o outro, né? Quando ela caiu do trem. Foi o caráter dela que foi moldando essa fortaleza, esse otimismo, essa fé que ela teve na vida para perseguir e sair à frente, né? Uma pessoa assim maravilhosa que trabalha, que eu acho que até casou, anda de bicicleta, né? Ela tem próteses nos pés e tem uma
coisa na mão para poder usar como se fosse uma mão mecânica, né? Perdeu as duas mãos, mas alegre, feliz. Por quê? Porque tem virtudes. Então, o desafio de hoje para vocês é o seguinte: procure alguma virtude que faça falta para vocês. Faça pequenos propósitos para adquirir essa virtude, para melhorar como pessoa. E depois, à medida que você vai melhorando, né, que vai consolidando uma coisa, normalmente anda junto todas as virtudes, você vai ver que começa a melhorar em outras também. Então, meu conselho hoje para vocês é esse: vamos trabalhar as virtudes, vamos mudar o nosso caráter. Tá? Até a próxima. Ups.